Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que a gente possa fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus, aquilo que está no coração da Igreja, nesses 2000 anos que ela tem para nos ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz, com saúde, nas bênçãos do Senhor. Então, gente, antes da gente fazer o nosso vídeo de hoje, aquele recadinho que eu deixo sempre. Se inscreva no nosso canal, por favor. Deixa um like, deixa um comentário, para nos ajudar. Com a graça de Deus, a gente precisa aí da ajuda de vocês, tá bom? Compartilhe nos grupos de oração, nos grupos de WhatsApp, nos Faces, em todos os grupos que vocês tiverem da igreja, a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá bom? E compartilhe mesmo, muitos católicos precisam, é um curso de teologia de graça que você está fazendo, sem cobrar nada, a gente não cobra nada. A única coisa que a gente pede é a sua inscrição, tá bom? O Catecismo da Igreja nós estamos estudando, nós já estamos na reta final do estudo da Igreja, tá? Terminamos na semana passada a parte que fala sobre as vocações. Estudamos a vocação religiosa, a vocação dos leigos, a vocação do clero, não é? Então nós passamos aí por todas as vocações. Hoje nós já vamos avançar um pouquinho mais no estudo da Igreja, ainda não terminou, mas já vamos avançar num dogma da nossa fé, tá? Vamos aí abrir o Catecismo, a gente vai explicar. O último parágrafo que nós estudamos foi o 933, tá? Na aula passada nós estudamos o 933. O 934 é resumo, eu pedi para vocês lerem em casa, aqui eu não leio para não ficar repetido. Vai até o 945, é um resumo de tudo que a gente já estudou para trás. E hoje nós vamos estudar o parágrafo 946, repetindo, parágrafo 946, página 267 do nosso Catecismo amarelinho. Se você tem o catecismo aí, pode nos acompanhar, tá bom? Repetindo, página 267, parágrafo 946. Qual é o título? A comunhão dos santos. O que é? É um dogma da nossa fé. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O que é isso? O que é essa comunhão dos santos? Quando a Bíblia se refere a santos, não é só os canonizados, não. Tem os canonizados, que a igreja canoniza, não é? Santo, a palavra santo quer dizer separado, não é? São aqueles que são seguidores de Jesus, não é? Servem a Deus, né? Então a Bíblia chama de santos, né? Porque ele é separado do mundo, né? Eles são seguidores de Jesus Cristo, tá? Então a gente vê muito isso nas cartas, dos apóstolos de São Paulo, eles falando, quando eles mandam aquelas cartas, São Paulo, principalmente quando manda as cartas, ele fala aos santos da igreja tal, ou seja, muitas vezes também aos bispos,
daquelas igrejas que eram chamados santos, né, por causa do cargo que eles ocupavam, né? E depois a igreja também foi canonizando alguns fiéis e que dá o nome também de santos. Mas aqui nós vamos estudar o que é essa comunhão dos santos que a igreja diz, que está lá no nosso credo. Lembrando, gente, que o credo, nós já estudamos o credo aqui, eu fiz um vídeo sobre o credo e já estudamos aqui no catecismo. O credo são 12 artigos, tá? Que são a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Tanto que nós é obrigado a rezar o credo em toda missa de domingo. Dia de semana não é obrigatório, mas dia de domingo é obrigatório rezar o credo. Porque é a nossa profissão de fé. Mas de onde que veio o credo? O credo está na Bíblia? O fundamento está na Bíblia, mas a oração do credo não está na Bíblia, vem da tradição da igreja. Por isso que a igreja ensina que a nossa fé não é baseada só no que está escrito. Tem muita coisa que não foi escrito que veio da tradição. O credo, a base está na Bíblia. Tudo que está ali no credo, né, a base está ali. Mas a oração, como a gente reza, não está na Bíblia, veio da tradição. Por isso que é chamado de símbolo dos apóstolos. Entendeu? Tem muita coisa que os apóstolos ensinaram que não foi escrito. Muita coisa. Naquela época era muito difícil escrever. Entendeu? O próprio Jesus disse, né, eu tenho muitas coisas ainda para ensinar, mas vocês agora não tem como. Mais para frente, o Espírito Santo vai ensinar vocês toda a verdade. E onde está essa verdade? Primeiro na tradição oral e depois na Bíblia, que foi escrita a parte, a revelação que foi escrita. Entendeu? Então, o credo, gente, são 12 artigos, 12 verdades de fé. São dogmas. Dogma quer dizer verdade, que nunca mudou, nunca vai mudar até Jesus voltar. Por isso que só a Igreja Católica tem um credo. E lá diz, creio na comunhão dos santos. Por isso que quando a gente vai renovar o nosso batismo, a gente fala, creio. Né? O padre pergunta, você crê na comunhão dos santos? A gente fala, creio. Por quê? É aquilo que nós cremos, que vem lá dos apóstolos de Jesus, dos apóstolos, e que está aí há 2000 anos, que nunca mudou, nunca vai mudar até Jesus voltar. É a nossa doutrina. Aquilo que é doutrinário, gente, não vai mudar. Entendeu? Então vamos estudar o que significa essa comunhão dos santos, dentro ainda do estudo da igreja, tá? Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, porque está no credo, né? Creio na Santa Igreja Católica. Já expliquei sobre isso, né? A igreja é santa porque é o corpo de Cristo, é instituição, né? Mesmo sendo formada de homens pecadores, mas a instituição é santa, tá? Então a igreja não é santa e pecadora, não. A igreja é santa, formada de homens pecadores. Os homens são pecadores, mas a igreja é santa. A Santa Igreja Católica, católica quer dizer universal, igreja quer dizer assembleia, não é? O símbolo dos apóstolos, o creio, que eu acabei de explicar, acrescenta a comunhão dos santos. Então é um acréscimo aí, né? Por isso que a gente continua falando sobre a igreja, tá? Mas o estudo é da comunhão dos santos, mas é ainda dentro da igreja, ok? Da eclesiologia, do estudo da igreja, tá? A comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicitação do anterior, ou seja, da Santa Igreja. Então, está unido, porque o credo foi confiado à Igreja pelos apóstolos. São sucessores, não é? Jesus deixou os apóstolos deixou sucessores, que para nós hoje, já expliquei, é os bispos e o Papa, não é? Que é a igreja, se não a assembleia de todos os santos. Acabei de falar, e eu não vi isso aqui não, tá, gente? Tá? Eu estou vendo aqui agora. Então a igreja é a assembleia de todos os santos, olha aí. Tá? Aqui não é só os santos canonizados, todos aqueles que seguem Jesus Cristo são chamados de santos. Santos quer dizer separado, não é? A comunhão dos santos é precisamente a igreja, olha aí. Então, todos aqueles que congregam ali na igreja são santos, são separados, porque seguem a Jesus Cristo, entendeu? Esse é o parágrafo 946. O 947 diz assim: uma vez que todos os crentes, gente, aqueles que acreditam em Cristo, e muito mais do que acreditam, é que seguem a Cristo, não é? Formam um só corpo, olha aí, porque nós somos membros
do corpo que é a igreja. São Paulo diz isso lá aos Coríntios. O bem de uns é comunicado aos outros. Assim é preciso crer que existe uma comunhão dos bens na igreja. Eu vou explicar sobre isso, tá? Mas o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça, lógico. A cabeça da igreja, eu expliquei sobre isso. São Paulo diz isso lá aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, né? Jesus é a cabeça, nós somos os membros do corpo que é a igreja, mas o mais importante é a cabeça, que é Cristo, não é? Então Jesus sem Jesus a igreja, né, vamos dizer assim, não sobrevive. Por isso que a igreja católica até hoje está aí, não acaba. Por quê? Porque Cristo está nela, Cristo é a cabeça. Se fosse pelos membros, já tinha. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, e essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da igreja. Quem falou isso foi São Tomás de Aquino, um santo que é doutor da igreja. Tá? Então São Tomás de Aquino fala que os sacramentos da igreja é o que comunica essa comunhão que existe entre a cabeça e os membros. Por quê? Porque nos sacramentos quem age é Cristo. Não é a nossa aula de hoje, mas quando eu for estudar sacramentos com vocês, eu vou explicar melhor isso. Nos sacramentos é Cristo que opera. Não importa se a pessoa é santa, se a pessoa que está recebendo é santa ou não é santa. Claro que os frutos dependem da gente, mas não importa. Quando o padre faz a consagração, não importa se o padre é santo ou é pecador, porque é Cristo que opera. É o milagre da transubstanciação. Quando o padre perdoa, não é o padre que está perdoando, é Cristo que está ali. Então não importa se o padre é gordo, é magro, se é bonito, se é feio. Não importa, ele está ali em nome de Cristo. Então o sacramento vale. O batismo, quando o padre batiza, é Cristo que batiza. Tá? Quando o padre vai dar unção dos enfermos, é o Cristo que está dando unção dos enfermos. Então não importa a santidade do padre. Entendeu? Então isso acontece através dos 7 sacramentos. Entendeu? Eu vou poder aprofundar melhor isso com vocês quando a gente for estudar sacramentos. Como esta igreja é governada por um só, que é Cristo, não é? E o mesmo Espírito, está falando do Espírito Santo, que é a alma da igreja, tá? Todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. Então, gente, tudo aquilo que acontece na igreja, por que Cristo opera? Por que acontece nos sacramentos Cristo opera, nos sacramentais Cristo opera? Por quê? Por causa do Espírito Santo. Tudo é feito no Espírito Santo. Os sacramentos são feitos no Espírito Santo. Os sacramentais são feitos no Espírito Santo. É a alma da igreja, o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala, eu vou para o Pai, mas vou mandar para vocês o Paráclito, para que fique convosco eternamente. Entendeu? Por isso que a igreja está aí até hoje e ela não pode errar, principalmente em doutrina, na hora de ministrar os sacramentos, na hora dos sacramentais. Entendeu? Por que acontece milagres? Por quê? Porque não é a pessoa. Né? Muitas vezes a gente até fala, né? Ah, fulano fez um milagre, santo fez aquele milagre, mas não foi o santo que fez, foi Jesus quem fez através dele. Usou, entre aspas, aquela pessoa para operar aquele milagre. Entendeu? Mas é Deus que opera, é Jesus e é o Espírito Santo, é a Trindade, que elas não se separam. Entendeu? Outra coisa que eu quero ensinar aqui. Tá? Quando um membro da igreja sofre, toda a igreja sofre. Por isso que é ruim o escândalo. Não é? Por isso que é muito ruim quando tem um escândalo na igreja. Toda a igreja sofre. Mas também, olha que bonito, quando, né, uma pessoa é elevada, quando a igreja canoniza um santo, toda a igreja é edificada. Porque nós fazemos parte de um corpo. Tá? Por isso quando a gente peca, a gente leva todo o corpo de Cristo junto. Por isso que a gente tem que se confessar também com o padre. É outra coisa. Ah, eu não vou me confessar com o padre é pecador. Não pense isso. Você está confessando com o padre para ele te dar absolvição, e você precisa também se reconciliar com a igreja, não é só com Deus.
Porque você é um membro da igreja. Então, quando você pecou, você feriu a igreja. E o padre ali, ele é um ministro de Cristo e ele é um ministro da igreja. Então, você não se reconcilia só com Deus, só com Jesus. Jesus é a cabeça, é o mais importante, mas tem o corpo, que é a igreja. E você é membro. Quando você corta, todo o seu corpo sente. Né? Você faz um cortezinho, todo o seu corpo sente. Não é só o dedo. Se você corta o dedo sofre, mas todo o seu corpo sofre. É a mesma coisa. Quando você peca, então você precisa também se confessar como ministro da igreja. Por isso que você não pode confessar só com Deus. Porque você também feriu a igreja, que você é membro. Então você tem que se confessar também com o sacerdote da igreja. Entendeu? Esse é o parágrafo 947. O 948 diz assim: o termo comunhão dos santos, que está no nosso credo, não é? Tem, pois, dois significados intimamente interligados. Quais são eles? Comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Olha aí. Então, a comunhão dos santos, nós vamos explicar detalhadamente o que quer dizer isso. Então, olha como é que o catecismo ele é profundo. Né? O catecismo ele é maravilhoso por isso. Ele vai lá no fundo, vai lá na raiz e explica mesmo. Então, olha o que ele diz aqui. Comunhão nas coisas santas e entre as pessoas santas, como eu já expliquei. Santo quer dizer separado, aqueles que pertencem à igreja de Cristo, não é? Então nós vamos explicar direitinho o que quer dizer isso, tá bom? Continuando aí. O que é santo para os que são santos, assim proclama o celebrante na maioria das liturgias orientais, no momento da elevação dos santos dons, ou seja, da Eucaristia, quando está consagrando. Antes do serviço da comunhão, os fiéis são alimentados pelo corpo e sangue de Cristo, a fim de crescerem na comunhão do Espírito Santo e de comunicá-lo ao mundo. Olha que coisa séria, tá vendo? Então, quando você comunga, ali é uma comunhão dos santos. Por quê? Você faz parte da igreja, está se unindo à igreja do céu, que é o próprio Cristo, a cabeça. Olha a importância do sacramento, principalmente da Eucaristia, gente. A gente tinha que ter um amor muito grande pela Eucaristia. Eu falo isso com os meus alunos. Jesus, gente, está em toda parte. Jesus é onisciente, não é? Jesus está aqui agora, está no Japão, está em todo lugar. Mas na Eucaristia, Jesus está dentro de nós, fisicamente. Você, gente, quem explica muito bem isso é o Scott Hahn. Pena que eu não estou com o livro dele aqui, eu esqueci de novo. Mas eu vou trazer o livro dele aqui. Ele explica isso, e ele era pastor protestante. Ele se converteu assistindo a missa. Ele ficou num êxtase tão grande que ele viu o Apocalipse dentro da missa. Né? Aquela liturgia do Apocalipse ali, o santo, 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 não é? E tudo aquilo que a gente fala ali na missa ali está no Apocalipse. Né? Então, gente, se a gente soubesse o que é a comunhão, você comunga, você está em comunhão com a igreja do céu. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Nós, pessoas, por isso que né, tem aquela parte bonita da liturgia, né? Nós somos um povo santo e pecador. Nós, seres humanos. Nós somos pecadores? Sim, a Bíblia fala que somos pecadores, mas também somos santos. Tá? Os santos não são só os canonizados, não. Todo aquele que é batizado é chamado a ser santo. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 948. Agora vamos explicar sobre essa questão da comunhão, primeiro, hoje, tá? Dos bens espirituais e depois das pessoas, tá bom? Então vamos explicar um de cada um para você entender, tá? A comunhão dos bens espirituais. O que quer dizer isso? Está aí no parágrafo 949. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Isso está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Depois você pode ler lá. Vou repetir. Atos, capítulo 2, versículo 42. Então, ali diz bem claro
que era o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, ou seja, né, o amor entre os membros, a fração do pão. O que é a fração do pão? É a Eucaristia, é a missa. E as orações. Tá? Então, gente, eu não sei de onde que tiraram que a igreja primitiva não celebrava a Eucaristia. Aqui, está no livro de Atos dos Apóstolos. E era celebrado no domingo. Está lá em Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? É o domingo, por isso que é a segunda-feira. Então está lá. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos para a fração do pão. Mesmo que está aqui, ó. A fração do pão. Naquela época era chamado de fração do pão. Depois, né, os fiéis, os cristãos, passaram a chamar de Eucaristia, ou seja, ação de graças. Mas era no domingo, por isso que a igreja celebra a missa no domingo. A igreja celebra todo dia, mas o dia do Senhor é o domingo, é o dia de celebrar a missa. Inclusive, não pode faltar a missa no domingo. Você que é católico, desculpe eu tenho que falar isso para você, mas não podemos faltar a missa de domingo. É obrigatório, é um mandamento, guardar o domingo. Guardar o domingo não é só não trabalhar, é você ir à missa. Nós vamos estudar isso, tá? Porque, gente, os apóstolos faziam isso. Está lá no livro de Atos, está aqui bem claro. Eles se reuniam, né, para celebrar a Eucaristia, as orações. O ensinamento dos apóstolos aí é o quê? A Bíblia, é a liturgia da palavra. E a nossa missa, ela é composta de quê? Ensinamento da doutrina, a liturgia da palavra primeiro. É 1 hora de missa, a primeira meia hora. É a liturgia da palavra. Você vai escutar a palavra e o padre vai explicar na homilia. E depois a segunda parte é a fração do pão, é a liturgia eucarística. Mesma coisa que os apóstolos celebravam no começo da igreja. Está aqui bem claro. Então rasga essa parte da Bíblia. Mas tá vendo como é que isso aqui não interessa para as pessoas? Isso aqui os inimigos da igreja não querem saber. Essa parte aqui eles não leem, essa parte aqui eles não pregam. Por quê? Porque vai contra aquilo que, né, eles falam. Não é? E eu não sei de onde que o senhor Lutero começou a contestar essas coisas. Sendo que está aqui na própria Bíblia, onde ele só dizia que só acreditava na Bíblia, mas de acordo com a sua conveniência. Né? Infelizmente, hoje em dia, gente, as pessoas leem a Bíblia de acordo com a sua conveniência. Eles não querem buscar a verdade. Não interessa a verdade, interessa a sua conveniência. É isso que interessa. Entendeu? A comunhão na fé. Olha aí, gente, temos que ter uma única fé. Eu vou ler, depois vou explicar. A fé dos fiéis é a fé da igreja. Olha que bonito. Eu tenho crise de fé. Por que você tem crise de fé? Porque você está apoiado na sua fé. Gente, se você apoiar na sua fé individual, um dia você tem, outro dia você não tem. Agora, se você se apoia na fé da igreja, aí você não vai ter crise de fé. A igreja não tem crise de fé. Você nunca viu a igreja católica com crise de fé. Estou falando de doutrina. Doutrina. Entenda isso. A mesma doutrina, o mesmo credo que nós estamos rezando hoje, foi rezado no século 5, 10, 15 e 20. A mesma coisa. A mesma doutrina. Nunca mudou e nem vai mudar. Então é uma comunhão, é uma unidade. Então aprenda isso, você que é católico. Não se apoie na sua fé individual. Se apoie na fé da igreja. Você nunca vai ter crise de fé. Recebida dos apóstolos. Por quê? Entenda isso, pelo amor de Deus. Se a sua fé for a fé individual, ela vai acabar. Mas se a sua fé for a fé da igreja, olha só o que o catecismo está dizendo. De quem que a igreja recebeu? Dos apóstolos. E os apóstolos receberam de quem? De Jesus. E Jesus não tem crise de fé. Deus não tem crise de fé. Deus é a verdade. Eu sou a verdade única. Jesus disse isso. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Deus enviou Jesus, Jesus enviou os apóstolos. Os apóstolos ali são a igreja. Então por isso que a igreja não tem crise de fé. Mas se você se apoia na sua fé individual, você vai ter crise de fé. Tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. Então, se você não tem crise de fé, você começa a compartilhar com outras pessoas.
como eu faço aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou compartilhando a minha fé não, a fé da igreja. Gente, se eu fosse compartilhar aqui a minha fé, vocês iam ficar decepcionados comigo. Quantas vezes eu já tive crise de fé? Entendeu? Mas eu não estou compartilhando aqui a minha fé. Por isso que eu estou com o catecismo na mão. É aqui a fé da igreja, não é a minha fé. A minha fé está unida à fé da igreja. Entendeu? Por isso que eu estou compartilhando com você. E sem medo de errar. Não, porque Deus não erra. Entendeu? Deus vai ensinar coisa errada para a igreja? É isso que não entrou na minha cabeça quando eu fui estudar a reforma do Lutero. Lutero falou que a igreja errou o caminho. Então Jesus não estava na igreja? O que a igreja fez então nesses 1500 anos? Que segundo ele a igreja errou? Então foi todo mundo para o inferno. 1500 anos todo mundo foi condenado ao inferno. É uma incoerência do Lutero, que é a única coisa que eu não entendi nele. Eu não entendi tudo que ele fez. O que ele contestou, né? A decepção dele com algumas coisas na igreja, tudo isso eu entendi. Agora a única coisa que eu não entendi nele foi isso. Ele falar que a igreja errou o caminho, em termos de doutrina. Inclusive eu vou fazer um segundo vídeo sobre isso. Vou pegar nessa parte da doutrina, que é onde a igreja não aceitou o Lutero. As partes dos erros humanos da igreja, a igreja tanto que aceitou 40 e tantas teses lá dele. Mas aquilo que é doutrinário, como que a igreja vai errar o caminho se Jesus está ali? O Espírito Santo está ali. Então Jesus deixou todo mundo se enganar em 1500 anos? Não, isso a igreja não aceita, nunca vai aceitar. 950 fala da comunhão dos sacramentos, que eu já falei um pouco aqui. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. Então, todo fiel católico precisa dos sacramentos. Eu já falei sobre isso aqui, gente. Tem gente que acha, por exemplo, que a crisma é facultativo. Não. Todo mundo tem que ser crismado, que é católico, que pode ser crismado. Nem todo mundo pode ser. Mas quem pode, deve ser crismado. Mas também não é só ser crismado por crismar, não. Tem que ter convicção. Não, quero me crismar porque eu quero pertencer à igreja, eu quero receber o dom do Espírito Santo. Entendeu? Não é só crismar por crismar. Mas o católico precisa, gente, receber todos os sacramentos. Todos. Batismo, né, a crisma, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos. E aí você vai escolher. Se você é homem, você vai escolher entre a ordem e o matrimônio. A menos que você queira ficar sozinho, também pode, tudo bem. Entendeu? Mas a igreja aconselha que você escolha um sacramento. E as mulheres, né, aquelas que têm o dom para o casamento, que casem. Né? Mas também se não tem o dom, também não case. Não estou falando que toda mulher tem que casar. Não, é melhor até não casar do que casar de qualquer jeito. Como tem vários casos aí que eu conheço. Tem homens e mulheres que não servem para o casamento. Então, quer dizer, fica sozinho, é melhor. Entendeu? Então, gente, mas a gente tem que buscar todos os sacramentos. Com efeito, os sacramentos, sobretudo o batismo, já falei aqui 1000 vezes sobre o batismo. Porque o batismo, gente, apaga o pecado original e nos faz filhos de Deus. Eu sou filho de Deus através do batismo. Antes do batismo nós somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus é só pelo batismo. Que é a porta pela qual se entra na igreja. São igualmente vínculos sagrados que os unem a todos e os incorporam a Jesus Cristo. Acabei de falar. Então, através do batismo, você apaga o pecado original que eu já falei, vira um filho de Deus, irmão de Cristo, e você passa a entrar na igreja. Tá? Então, você só é membro da igreja católica se você é batizado. Infelizmente, a gente tem que falar isso aqui, gente. Infelizmente. Entendeu? Para ver se essas pessoas acordam. Porque tem gente aí já que ainda não batizou seu filho. Ah, vou esperar crescer. Ah, então espera crescer para dar comida. Espera crescer para dar banho, para levar no colégio, dar vacina. Espera crescer. Por que só nas coisas de Deus tem que esperar crescer? Não, tem que esperar crescer coisa nenhuma. Batiza o mais rápido possível seu filho. A comunhão dos santos é a comunhão operada pelos sacramentos. Já expliquei, não é porque é o Espírito Santo que opera, é o próprio Cristo, tá? Através da igreja. Não é? O nome comunhão pode ser aplicado a cada sacramento. Então, todos os 7 sacramentos, entendeu?
pois todos eles nos unem a Deus. Olha aí, por causa daquilo que eu já expliquei. É o próprio Deus quem opera, independente da nossa santidade ou não. Entendeu? Contudo, mais do que a qualquer outro, este nome convém à Eucaristia, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão que eu já expliquei. Por quê? Porque na Eucaristia o próprio Jesus está ali fisicamente, além de estar espiritualmente. Tá? Ali é o corpo, sangue, alma e divindade. E não tem como espernear. Esse povo aí que fica falando que é símbolo, é outra coisa também. Então, tudo bem, é símbolo, beleza. Então, depois lá no céu você vai discutir com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Jesus não falou que é símbolo. Me prove na Bíblia onde está escrito que é símbolo. Não tem essa palavra na Bíblia. Eu não sei de onde que tiraram que a Eucaristia é símbolo. Jesus foi bem claro. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Artigo, gente. Pelo amor de Deus, coloque lá, veja lá. Você que é professor de português, você vai me desmentir. Isto é o meu corpo. Não fala que isso simboliza o meu corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu... É Jesus quem falou, não foi a igreja. Agora, como é que alguém vem aqui, depois de 1500 anos, e fala que é símbolo? Aí você escolhe quem que você quer acreditar. Ou em Jesus, ou no fulano, que depois vem criticar uma doutrina de 2000 anos. Entendeu? Então, a gente não tem meio termo. Ou é a verdade ou não é. A igreja sempre disse isso desde os primeiros séculos. Todos os papas, bispos, desde o primeiro século pregaram. Eucaristia é o corpo de Cristo. É a transubstanciação. Agora, também eu não posso falar mal do Lutero aqui, porque o Lutero ainda acreditava na transubstanciação ali no momento da missa. Ele não acreditava que Jesus continuava, por exemplo, no sacrário, que as hóstias que sobram, a gente coloca no sacrário, faz adoração, coloca ali no Santíssimo para a gente fazer adoração. Isso o Lutero não acreditava. Mas pelo menos na hora ali ele acreditava. Mas depois nem os discípulos de Lutero, nem na hora da consagração, passaram a não crer. Falam que é símbolo. Faz ali relembra a ceia. Relembra coisa nenhuma. É Jesus. Tanto que nós fazemos procissão de Corpus Christi. Fiz um vídeo só sobre Corpus Christi. É o dia que Jesus vai à rua. O Senhor vai à rua. Entendeu? Vai para abençoar o povo. Por isso que é importante a procissão de Corpus Christi. Então não é símbolo coisa nenhuma, gente. Esse é o parágrafo 950. O 951 diz assim: a comunhão dos carismas. Olha que bonito. O que são os carismas? Vou ler e depois vou explicar. Na comunhão da igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis de todas as ordens as graças especiais para a edificação da igreja. Isso quem disse foi o Concílio Vaticano II. Tá? Gente, os dons, os carismas, é para edificação da igreja, não é para sua edificação. Para achar que eu sou melhor do que o outro, não. Tá bem claro, o Concílio Vaticano II fala isso, e São Paulo fala isso lá na Carta aos Coríntios também. Tá? Porque às vezes a pessoa tem o dom, porque nem todos têm o dom, e acha que por causa disso é melhor do que o outro. Não. Não, senhor. Isso é para edificação da igreja, não é para sua edificação. Para você se achar. Por isso que São Paulo, Deus deu para São Paulo um espinho na carne. E Deus fala para ele: eu estou te dando esse espinho na carne para você não ficar orgulhoso, porque você tinha visões, você tinha dom. Para você não achar que você é melhor do que os outros. São Paulo fala isso, está lá na Carta aos Coríntios. E tem gente que é assim. Que acha que tem o dom e o outro não tem, acha que é melhor do que o outro. Não. Se você tem o dom, use para edificar a igreja. Igual eu. Eu não tenho, não é? Esses dons de visões, de fazer milagres, mas eu tenho o dom de ensinar. Está lá na palavra. Se você tem o dom de ensinar, ensina. É o que eu estou fazendo. É o dom que eu tenho. Entendeu? E eu não me sinto inferior a quem tem o dom de visão, de revelação, de outros dons. Eu não me sinto inferior. Por quê? Porque aquilo que eu faço é para Deus, é para a igreja, não é para mim.
Se tiver outra pessoa mais inteligente do que eu quiser tomar o meu lugar aqui, tudo bem, eu levanto e vem outra pessoa no meu lugar. Eu não sou indispensável, o indispensável é Cristo. É Jesus que é o indispensável. Eu estou aqui para ajudar, para edificar a igreja, a minha comunidade, aquilo que eu sei fazer. Mas não é por causa disso que eu tenho que me achar melhor do que o outro, não. Eu não me sinto nem maior do que ninguém, nem inferior a ninguém. Todos somos iguais perante Deus. Eu acho que muita gente ainda não se tocou sobre isso. Falta um pouquinho de humildade, não é? Ora, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Olha aí, então, se você tem o dom, você tem que usar para os outros, não é para você. O dom que você tem é para os outros. Entender? É para a igreja. Todos os dons. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Então, se você tem o dom de línguas, né, use para a igreja. Se você tem o dom de revelação, use para a igreja. Se você tem o dom de fazer milagres, use para a igreja, como os santos fizeram. Em comunhão com a igreja. Não acha que você... né, porque Deus me usou para fazer aquele milagre ali, então eu sou o bambambam. Não. Se você não for humilde, esquece. Você vai se perder. Entendeu? Parágrafo 951. Agora 952 diz assim: ponham tudo em comum. Atos 4:32. Ou seja, aquilo que eu estou falando. Uns para os outros. Tudo o que o verdadeiro cristão possui deve considerar-o como um bem que lhe é comum com todos, e sempre deve estar pronto e disposto a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Olha que bonito. Está lá em Lucas capítulo 16, versículos de 1 a 3. Tá? Então, gente, isso é muito bonito. Gente, tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe, seja na parte material, seja na parte espiritual, vem de Deus, é graça de Deus. E é pra gente compartilhar com as pessoas que a gente ama, com a igreja, com a família, não é? Então a gente tem que parar de ser egoísta, não é? Então a gente tem que olhar. Se você tem certo tipo de dom, se você tem mais do que o outro, você pode mais do que o outro, você deve ajudar aquele que é menos favorecido, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Por isso que ele fala aqui, ó, ponham tudo em comum. Atos 4:32. Tudo é tudo. A parte material e a parte espiritual. E na igreja a mesma coisa. Se você ler esse texto lá em Atos, você vai ver. Claro, gente, que naquela época era uma comunidade menor. Né? A igreja era menor. Hoje ela está no mundo todo. Né? A igreja hoje, né, é uma coisa absurda. Mas mesmo assim você pode fazer a sua parte, tanto materialmente quanto espiritualmente. Material, você pode ajudar no dízimo, você pode ajudar na oferta, você pode ajudar fazendo alguma caridade, né? Tem aí as pastorais, não é? Então você pode ajudar. E também a parte espiritual. Também não leve só o pão material, leve também o pão espiritual. Nunca deixe de levar junto com o pão material o pão espiritual. Tá? Porque às vezes a pessoa precisa muito mais de Deus. Tá? Porque não adianta nada alimentar o corpo, mas não alimentar a alma. Isso que as pessoas também ainda não entenderam. Principalmente o pessoal da teologia da libertação. Tem que ajudar o pobre. Tem que ajudar. Concordo que tem que ajudar. Mas também tem que levar Deus para o pobre. Por que a Igreja Católica hoje está perdendo fiéis? Principalmente para os irmãos protestantes. Porque acolhe. Vão lá naquele irmão que está passando fome, vai lá na casa dele, está com depressão, vão lá fazer uma visita, fazer uma oração, um culto. E o católico? Não vai nas casas fazer uma oração, não vai. Rezar um terço. Entendeu? Então, mas nessa época dos apóstolos aqui, não tinha isso não. Eles ajudavam materialmente a igreja e também na parte espiritual. Os dons que eles tinham. Ninguém tinha ciúme um do outro, não, pelo contrário. Você tem o dom? Então vem cá, vamos fazer aqui para aquele que precisa. Então é isso que a gente ainda não abriu o olho.
953, a comunhão da caridade. O que é caridade, gente? O amor. Agora veja, eu já expliquei, vou explicar de novo. Caridade, gente, não é filantropia. Filantropia todo mundo faz, até quem não é cristão. Caridade, gente, amor, é você fazer por amor a Cristo, porque aquela pessoa ali também é filha de Deus. Aí é diferente, aí é caridade, aí não é filantropia. Entendeu? Aquele meu irmão é um filho de Deus, é um filho amado de Deus. Então, por isso que eu vou fazer caridade. Entendeu? Por amor a Cristo, porque eu vejo Cristo nele. Entendeu? Agora, se você não tem esse pensamento, aí é filantropia. Aí qualquer um faz. Entendeu? Ah, me dá aí um dinheirinho ali, né? Aí, beleza, você vai lá e dá, isso aí é filantropia. Entendeu? Agora não, eu vou ajudar o irmão, eu vou, né, tirar ele do poço, por quê? Porque ele é um filho amado como eu sou. Como eu falei aqui depois do batismo, pelo batismo todos somos irmãos em Cristo. Todos. E irmãos de Jesus Cristo, filhos de Deus. Entendeu? Então, isso é caridade, isso é o amor que São Paulo fala lá na carta aos Coríntios, que não guarda rancor, né, tudo desculpa, tudo crê. Só você ler lá no Coríntios 13, você vai ver São Paulo explicando. Tem nada a ver com filantropia. Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Olha aí, Romanos capítulo 14, versículo 7. Acabei de falar. Você que é cristão, você não vive para você mais, não. Você agora vive para Deus e para os irmãos, para a igreja. Não é? Olha, aquilo que eu acabei de falar, aquela hora, olha aqui o que o catecismo está dizendo. Se um membro sofre, todos os membros compartilham do seu sofrimento. Acabei de falar. Se um está sofrendo, então eu vou lá também, porque eu também estou sofrendo. É meu irmão. Entendeu? Faz parte da igreja. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham da sua alegria. Acabei de falar. Por isso que a igreja fica em festa quando o Papa canoniza um santo. Faz festa. Não só na cidade do santo, mas na igreja universal toda. Por quê? Quando honra um, honra todos. Todos são honrados. Igual quando a irmã Dulce foi canonizada, né? Todo mundo se alegrou, a maioria, né? Tá claro que houve aqueles que falaram as suas besteirinhas aí, mas a maioria se alegrou, porque a igreja toda se alegrou. Quanto mais santo, melhor. Tem gente que fica achando ruim da igreja canonizar os santos. Quem dera que a igreja canonizasse milhões de santos, sinal que tem gente boa no céu. A gente queria o quê? Que tivesse mais gente ruim? Não, que bom. Quem dera que tivesse irmã Dulce, Madre Teresa, muitos São Francisco, quem dera que a gente tivesse muitos santos no céu. Tem muitos santos no céu, mas quem dera que tivesse muito mais. E às vezes a igreja canoniza as pessoas ficam achando ruim. Quem dera que tivesse muitos mais para rezar por nós. Quem dera. Eu não sei por que as pessoas têm isso na cabeça. Essa aversão aos santos. Vai ser a nossa próxima aula. Né? A questão da comunhão dos santos, das pessoas santas. Eu não sei por que as pessoas se incomodam tanto, né, com a pessoa esteja no céu. Gente, isso é bom demais. Quem dera que tivesse muitas pessoas no céu rezando por nós. Mas é por quê? Na Idade Média não tinha isso não. Na Idade Média, gente, as pessoas, quando tinha um santo, as pessoas, nossa, mas se alegravam. Entendeu? As pessoas ficavam felizes que era mais um para interceder no céu por nós. Mas por quê? Tinha Deus, tinha valor. Hoje os valores estão tão... as pessoas perderam tantos valores que as pessoas hoje se incomodam, né, de ter pessoas no céu. Mas pessoas fazendo coisa errada aí, as pessoas não se incomodam, não estão nem aí. Quem dera que tivessem milhões de pessoas, trilhões no céu para poder interceder por nós. Quem dera. Ora, vós sois o corpo de Cristo, olha aí. E sois membros, cada um por sua parte. 1 Coríntios 12, 26, 27. Acabei de falar. A caridade, ou seja, o amor, não procura o seu próprio interesse. 1 Coríntios 13, versículo 5. Você pode ler lá. Então, se você é um egoísta, você só quer saber de você, o amor de Deus não está em você. O menor dos nossos atos, praticado na caridade, olha aí. Então não adianta nada você fazer
São Paulo fala isso, né? Você pode fazer uma maior caridade, mas se não tiver amor, não adianta nada. É filantropia. Entendeu? Praticado na caridade irradia em benefício de todos, nesta solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos. Olha aí, tá vendo? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Até isso nós perdemos, gente. Até isso. As pessoas hoje não têm respeito nem com os mortos. Nem com os mortos. Eu vi uma reportagem, uma vez, pessoas, gente, fazendo forró dentro do cemitério. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Gente fazendo farra, forró dentro do cemitério, cantando, fazendo festa, né, dançando. Eu já vi gente dançando em cima de túmulo. Gente, as pessoas, hoje em dia, as pessoas perderam o respeito. Perderam, não tem mais respeito, nem com os vivos e nem com os mortos. Você gostaria que ficasse lá em cima do túmulo do seu pai e da sua mãe, lá, a pessoa desrespeitando seu pai e sua mãe? Não importa. Mas ali está sepultada uma pessoa que vai ressuscitar um dia. O corpo dele está ali, mas não está mais ali, mas a alma dele está. Não está ali, mas está com Deus, mas a pessoa está viva. É falta de respeito. E os ossos da pessoa estão ali. Então as pessoas hoje não têm respeito nem pelos mortos. Pegam aí as cinzas das pessoas, né? Ah, eu quero ser cremado. Tudo bem, a igreja não é contra. Ah, mas joga em qualquer lugar, né? Quando eu morrer, pega e joga em qualquer lugar. Aí joga no rio, joga no jardim, joga em qualquer lugar. Não tem respeito pelo corpo. Entendeu? Fazer o quê? Vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Todo pecado prejudica esta comunhão, aquilo que eu expliquei aquela hora. Se você peca, você prejudica a comunhão dos santos. Aí você precisa se confessar com o sacerdote da igreja, porque você, além de ferir a Deus, que é uma majestade infinita, você também fere a igreja, que você é membro. Então você tem que se confessar também com o sacerdote da igreja. Já expliquei sobre isso. Tá bom? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 953. Na próxima aula, nós vamos no 954, que fala na comunhão entre a igreja do céu e a igreja da terra. Então a gente vai explicar essa questão dessa comunhão que existe entre a igreja da terra, não é? Que nós chamamos de igreja militante, e a igreja que está no céu, a igreja triunfante. E também a igreja que está se purificando, padecente no purgatório. É uma igreja só, em 3 dimensões. Isso aí, se Deus quiser, nós vamos explicar na próxima aula, tá bom? Quero agradecer a você por você ter me acompanhado até agora. Continue rezando por nós para que a gente continue, com a graça de Deus, falando da doutrina, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.